Evangelho de João, capítulo de número 6 e o verso de número 9. Verso de número 9, que diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Repita comigo nessa noite e diga: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia diz que um jovem que tem. Olha para alguém que está do teu lado, vê se ele está com cara que tem alguma coisa. Senta adorando o nome do Senhor. Irmãos, pode tomar o teu assento. Nós estamos aqui nessa noite, mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra. O verso que nós lemos trata-se, a saber, de um dos milagres mais conhecidos que Jesus operou, conhecido como a multiplicação dos pães e peixes, ou a primeira multiplicação dos pães e peixes. O que eu acho interessante é que é tão conhecida essa história que Mateus narra essa história, o Evangelho de Mateus narra essa história, o Evangelho de Lucas narra, o de Marco e o de João fala acerca desse mesmo texto. E o interessante é que o capítulo de número 6, o texto diz que nesse episódio aqui, Jesus ele decide curar a enfermidade de todos. Todos os enfermos que foram apresentados a ele, ele curou as suas enfermidades. A Bíblia diz que Jesus agora entra para dentro do barco com seus discípulos, e a intenção é ir para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto Jesus está dentro do barco, a multidão que viu ele operar milagres extraordinários, não tinha barco para todo mundo. Eles vão caminhar a pé para ouvir a palavra de Deus. Perceba que eles já não estão atrás de milagres. Eles estão indo atrás de Jesus porque entenderam algo extraordinário. O que eles entenderam, pastor Daniel? Eles entenderam que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. Eles vão caminhar pelo menos 7 quilômetros para ouvir a palavra do Senhor. Certa feita, Cristo está trazendo o sermão, e Pedro identifica o sermão como um sermão muito duro, e a Bíblia Sagrada diz que Pedro se aproxima e diz: Senhor, está todo mundo indo embora, a mensagem é muito dura, a mensagem é pesada. Jesus olha para Pedro e faz a seguinte pergunta: Pedro, tu queres ir embora também? Parece que eu vejo Pedro respondendo e dizendo: Senhor, eu não vou embora. Não é porque nas bodas em Caná o Senhor transformou água em vinho. Eu não vou embora, não é porque um homem da mão migada veio até o Senhor e o Senhor curou a sua mão. Eu não vou embora, não é porque o Senhor curou o leproso. Eu não vou embora, não é porque o Senhor curou 10 leprosos. Eu não vou embora, não é porque o Senhor caminhou por cima das águas. Eu não vou embora, não é porque o Senhor acalmou a tempestade. Eu não vou embora, não é porque o Senhor expulsou os demônios do menino lunático. Eu não vou embora, não é porque o Senhor expulsou os demônios de Maria Madalena.
Eu não vou embora não é porque o Senhor expulsou os demônios que perturbavam aquele jovem da cidade de Gadara. Eu não vou embora não é porque o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. Eu não vou embora não é porque o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Eu não vou embora não é porque o Senhor liberou um grito dizendo: Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscitou. Mas eu não saio daqui, Senhor, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Eles vão caminhar 7 quilômetros, porque eles entenderam que as palavras que eram liberadas da boca de Jesus eram palavras de vida eterna. Jesus está navegando pelo mar da Galiléia. Quando ele chega do outro lado, o texto diz que ele identifica uma grande multidão. Quando ele identifica a multidão, ele dá uma ordem dizendo: mande que eles se assentem sobre a relva. Quando eles se assentam, o que Jesus vai fazer? Palavra neles. Jesus entendeu que o que eles queriam era mensagem. Ele começa a pregar a sua palavra, e o texto diz que o sol está quase declinando. Enquanto o sol está quase declinando, é nesse cenário que um dos discípulos se aproxima de Jesus e diz: Senhor, enquanto o Senhor pregava, ninguém levantou para beber água. Enquanto o Senhor pregava, ninguém levantou para comprar comida. E eu percebi, Senhor, que estão todos famintos. É nesse cenário que Jesus olha para os seus discípulos e libera a primeira palavra de ordem. A palavra de ordem de Jesus é: dei voz de comer a multidão. A palavra de ordem de Jesus é: vocês são os meus discípulos, então alimentem vós a multidão. O que acontece aqui é que Pedro vai olhar para Tomé, Tomé vai olhar para Filipe, Filipe vai olhar para Bartolomeu, Bartolomeu vai olhar, um olhando para o outro, vai perceber que estão de mãos vazias e que não tem nada para alimentar aquela grande multidão. Um dos seus discípulos se levanta, faz uma contabilidade, e ele entende algo: que era tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que 200 denários não daria para comprar pão para que todos aqueles comessem. Alguns estudiosos dizem que tinha cerca de 20 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. 200 denários não lhe bastaria. Filipe fez a contabilidade e disse: 200 denários não dá. Aí a Bíblia diz que aparece outro discípulo por nome André. André começa a dar uma volta no meio da multidão. André começa a dar uma volta no meio da multidão. E assim como André, eu quero crer que nesta noite o doce e meigo Espírito Santo de Deus, ele já está neste ambiente, já está dentro desta casa. E a pergunta é: pastor Daniel, o que é que o Espírito Santo de Deus está fazendo? Está procurando alguém que tenha alguma coisa sobre as suas mãos. O texto diz que André, ele vai dando uma voltinha, quando de repente ele encontra um menino, ele encontra um mancebo, ele encontra um jovem. E a Bíblia é categórica em dizer que o jovem tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A primeira verdade que eu aprendo no texto é que o jovem está no deserto. O nome dele não é reconhecido ou escrito, narrado na Bíblia, mas aquele menino não estava de brincadeira no meio daquele deserto. A Bíblia diz que ele está carregando sobre as suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Perceba que André encontra o menino, André visualiza o menino, André acha o menino, André guia o menino, e André apresenta o menino para Jesus. Como é bom, irmão, quando alguém nos indica, nos apresenta. Só que o texto diz que o mesmo que encontra
o mesmo que visualiza, o mesmo que guia, o mesmo que apresenta para Jesus, é o mesmo que olha e diz: o que é isto para esta grande multidão? Sabe qual é o problema de muita gente? Está olhando para aquilo que está na minha mão e está dizendo: tem, mas é coisa pequena. Está olhando para aquilo que está na tua mão e está dizendo: tem, mas é coisa insignificante, não vai chegar a lugar nenhum. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou pegar aquilo que está na tua mão e vou fazer milagre, e vou fazer coisa grande, e vou... Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. Sabe qual é o problema, irmão? A gente é acostumado com números. Pastor, me prova na Bíblia. Jesus sabia disso tão bem que ele conta a parábola dos talentos. Um tinha 2, granjeou outros 2, se tornou 4. Um tinha 5, granjeou outros 5, se tornou 10. O que tinha apenas 1, cavou um buraco e enterrou. Eu queria liberar uma palavra profética aqui nessa noite, porque quem sabe eu estou pregando para alguém, pastor João Batista, que cavou um buraco e enterrou o talento. Mas eu quero crer, irmão, que o Espírito Santo de Deus já está liberando uma paz espiritual para alguém. Para quê, pastor Daniel? Para começar a cavar este buraco, pegar o talento de volta e começar a trabalhar na presença de Deus. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: na mão de Deus é coisa grande. Pastor, me prova na Bíblia Sagrada. Lá vai Bíblia. O texto sagrado diz que Sansão, ele tem apenas uma queixada de jumento sobre as suas mãos. E o texto diz que com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que ele mata 1000 soldados. 1000 soldados tomba diante daquilo que está sobre as suas mãos. A Bíblia Sagrada diz que Davi desce até o ribeiro. Ele pega 5 seixos tirados do ribeiro. Quando Davi vai subindo com as 5 pedras, parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo: Davi, é pedra demais, coloca 4 no alforje, coloca apenas uma na funda, porque o gigante vai tombar no chão. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo uma mulher que a única coisa que ela tem em casa é uma pequena botija de azeite, mas a Bíblia diz que o profeta liberou uma palavra profética sobre a sua vida. O azeite multiplicou, ela pagou a dívida e viveu do resto. Quando eu olho para Raabe, eu percebo que Raabe só tinha um pedaço de fio amarrado na janela, mas através daquele fio, Deus deu livramento para ela, para a casa dela e para toda a sua parentela. Pastor, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: eu vou pegar o que está na tua mão para fazer milagre. Deixa eu ver se alguém pega. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: na mão de Deus é coisa grande. Então não te preocupe quando alguém olhar e dizer: tem, mas é coisa pequena. Tem, mas é coisa pequena. Tem, mas não vai chegar a lugar nenhum. O texto diz que o menino é introduzido na presença de Jesus. O texto sagrado diz que o menino faz algo extraordinário. O que é que o menino faz, pastor Daniel? Uma transferência. Ele faz uma transferência. E se eu fosse dar um conselho para alguém aqui, irmão, eu diria: faça uma transferência da tua mão para a mão de Deus. Da tua mão para a mão de Deus. Na tua mão, irmão, o barco vai afundar. Na tua mão vai chegar a lugar nenhum mesmo. Na tua mão vai dar errado. Mas se tu colocar na mão de Deus, se tu colocar na mão de Deus, já tem alguém entendendo. O grandão está na casa e está dizendo: a ordem é para fazer uma transferência. Ele faz uma transferência. O texto sagrado diz que Jesus pega os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada, irmão. Cevada, cereal para fazer comida para porco. Era o pão mais barato. 2 peixinhos, no diminutivo. Uma espécie de sardinha, deitada no sal, no vinagre, para não perder no percurso do caminho.
Jesus apresenta ao Pai. E nesta apresentação ele dá graça ao Pai. E o texto diz que ele reparte e coloca na mão dos discípulos. Jesus olha para o seu corpo de obreiro e pela segunda vez ele diz: dai de comer vós a multidão. Perceba que na primeira ordem eles estão de mão vazia. Só que Jesus pega o menino no anonimato, pega o menino que não tem nome, pega o menino que o nome dele não está exposto no cartaz, aleluia, mas o menino não estava de mão vazia. Jesus pega o menino para colocar na mão dos discípulos. Aí a ordem de Jesus é: dei vós de comer a multidão. Minutos atrás eles não têm, mas agora eles têm. E o texto diz que o segredo da multiplicação é quando os discípulos começam a repartir. Quanto mais os discípulos repartem, mais se multiplica. Quanto mais os discípulos repartem, mais se multiplica. Quanto mais os discípulos repartem, mais se multiplica. Pastor Daniel, não entendi. Eu vou colocar algo sobre a tua mão, você vai repartir e vai multiplicar. Vai multiplicar. Deixa eu ver se alguém pega. O grandão está na casa e está dizendo: está chegando algo na tua vida. Vai ser para você repartir com alguém, porque enquanto você repartir, eu vou operar o milagre da multiplicação. Acontece o milagre da multiplicação. O texto diz que todos comeram. O texto diz que todos se fartaram. O texto diz que todos beijaram. Está todo mundo farto, através dos 5 pães e através dos 2 peixinhos. O texto diz que é uma fartura que acontece naquele ambiente. E a Bíblia é categórica em dizer que sobejou 12 cestos. A pergunta é: Jesus tinha quantos discípulos? Vamos lá, me ajuda a pregar. Jesus tinha quantos discípulos? Sobejou quantos cestos? Coincidência ou cristocidência? Para a gente entender isso aqui, a gente precisava conhecer só um pouquinho de cultura judaica. Na cultura judaica, irmão, todo judeu, quando saía para uma viagem, ele levava pelo menos 4 coisas insubstituíveis para a vida de um judeu. A primeira coisa que ele levava era uma palha para fazer a sua cama. O caminho poderia ser longo, ele levava uma palha para fazer uma cama para descansar. A segunda coisa que ele levava insubstituível era uma botija cheia de azeite. A terceira coisa era um odre cheio de água. E a quarta coisa que ele levava era um cesto cheio de pão. Cesto aqui, irmão, não é aquela cangaia que o jumento carregava. Mas cesto aqui, José Filho, era uma espécie de garrafa presa no cinto do judeu. Cesto aqui era uma pequena garrafa presa no cinto do judeu, cheia de pão. Quando Jesus olhou para os seus discípulos pela primeira vez, ele deu uma ordem dizendo: alimentem vós a multidão. Pedro vai olhar para o cesto, vai perceber que o cesto está vazio. Filipe vai olhar para o cesto, vai perceber que o cesto está vazio. André vai olhar para o cesto, vai perceber que o cesto está vazio.
Tomé vai olhar para o cesto, vai perceber que o cesto está vazio. Eles estão olhando para o cesto e eles vão perceber que eles não têm nada para alimentar aquela multidão. Só que Jesus está olhando para o seu corpo de obreiro e está dizendo: dai voz de comer a multidão. Aí sabe o que Jesus faz no meio daquele deserto? Ele pega o menino, irmão, no anonimato, porque Jesus é especialista em pegar alguém no anonimato, levantar diante da sua presença e encher ele do teu Espírito Santo. A Bíblia diz que o menino é encontrado por Deus, é levado até Jesus, o milagre da multiplicação acontece e os discípulos agora estão de cesto cheio. Sabe que Jesus estava dizendo: não dá para ser discípulo vazio, não dá para ser apóstolo vazio, não dá para ser pregador vazio, não dá para ser cantor vazio, não dá para ser pastor vazio. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem uma geração faminta lá embaixo e tem pessoas em cima vazia de Deus, mas o grandão está na casa e está dizendo: é a noite que eu reservei para encher o teu cesto. Deixa eu ver se alguém pega. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: nessa noite o Senhor reservou para encher o teu cesto. Não dá, irmão, para cantar vazio, pregar vazio. Eu vi um vídeo, um pastor dizendo: o teu ministério precisa ser marcado por algo forte da parte de Deus. Algo precisa acontecer. E há 8 meses atrás, irmão, eu tive uma experiência muito forte no meu ministério. Aproximadamente 11 horas da noite, um moço me liga. Ele disse: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Ele disse: pastor, não vou mentir para o senhor, eu estou com a arma na mão. Por causa do álcool perdi minha família. Eu estou com a arma na mão. Há minutos atrás estava sobre a minha cabeça e eu iria tirar a minha vida. Quando eu ouvi uma voz dizendo: vá no YouTube. Quando eu entrei no YouTube, pastor, no meu celular, eu me deparei com uma mensagem do Senhor pregando. E quando eu comecei a ouvir a mensagem, o Espírito de Deus impactou a minha alma. E eu não quero mais morrer, pastor. Pelo amor de Deus, ora por mim. Pelo amor de Deus, ore pela minha vida. E eu comecei a orar por aquele camarada. Eu comecei a apresentar a ele ao Senhor. Ele disse: pastor, pode ficar tranquilo, porque eu não vou tirar a minha vida mais. Eu não quero morrer, mas eu quero viver na presença de Deus. Isso faz 8 meses. Quase todo dia ele me manda uma mensagem. Ele faz foto do culto, ele faz vídeo do culto. Aí ele manda: pastor, Deus está operando, Deus está operando. Esses dias atrás ele me mandou um vídeo de um camarada aceitando Jesus. Eu perguntei para ele: quem é esse daí? Ele disse: pastor, esse daí é meu filho, ele aceitou Jesus. Jesus está fazendo uma obra na minha família. Jesus está fazendo uma obra na minha casa. O que isso significa? Você precisa ter algo. Porque aí fora, irmão, tem uma multidão faminta. Tem uma multidão com fome. Tem uma multidão precisando de um milagre. Aí a pergunta é: quem Deus vai usar? Eu vou te responder. Olhe para alguém que está do teu lado. Sim, é você que Deus quer usar nessa noite. Eu vou liberar uma palavra profética. O grande está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou enchendo o cesto de alguém aqui nessa noite. Eu estou enchendo o cesto de alguém aqui nessa noite.
Eu estou enchendo o cesto de alguém nessa noite. A primeira proposta do discípulo foi: despede a multidão vazia. É muito fácil, pastor João Batista, alguém chegar com um problema até nós e a gente despedir essa pessoa vazia. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando pão, eu estou dando peixe. Ninguém vai voltar para casa vazio. Ninguém vai voltar para casa vazio. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: se depender daquilo que eu vou te dar, alguém vai voltar para casa de cesto cheio. Só eu acredito ou tem alguém comigo aqui nessa noite? Jesus quer nos usar, irmãos, assim como usou esse menino. A nossa foto nem precisa estar no cartaz, mas o que Deus está querendo é alguém que tenha, aleluia. E ele está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou interessado em colocar mais de mim em alguém nessa noite. Em colocar mais de mim em alguém nessa noite. Você vai dizer como Pedro e João: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, se coloca de pé e anda para a glória de Deus. Deus vai levantar pessoas deste lugar de forma poderosa, irmão. A maior desculpa de muito crente é: quando eu for diácono eu faço, quando eu for presbítero eu faço, quando eu for pastor eu faço. O grandão está na casa e está dizendo: eu levantei um menino para fazer, eu levantei um jovem para fazer. Quando eu aceitei Jesus, irmão, porque quando a gente aceita Jesus, pastor, a gente acha que sabe de tudo. Aí quando o tempo vai passando, a gente começa a perceber que a gente não sabe de nada. Eu achava que sabia de tudo. E eu chegava para o pastor e dizia: pastor, deixa eu pregar. O pastor: não, você não está no momento de pregar. Aí eu dizia: então deixa eu dirigir o culto. Ele dizia: não está no momento de dirigir o culto. Eu dizia: então deixa eu ungir. Ele diz: não, quem tem que ungir é o presbítero. E eu muito empolgado, irmão, naquela época, mas com sede dentro da minha alma de fazer a obra de Deus. Eu disse: o pastor não quer deixar eu pregar no púlpito, então vou pregar na rua. Porque é assim, irmão. Se ainda não chegou a oportunidade de pregar no púlpito, tem a rua, tem a praça, tem a feira, tem muito lugar para mim e para você fazer a obra de Deus. Eu morava ali no Areal. Não sei se alguém conhece o albergue. No albergue recebe pessoas que vêm de tudo que é lugar do país, do Brasil. É trago para o albergue, fica 3 meses. Se ele não consegue alugar uma casa, arrumar um emprego, ter uma vida normal, eles pagam uma passagem para o camarada voltar. Só que acontece que alguns não arrumam emprego, não querem voltar, aí vão para a rua. E eu achei uma marquise que tinha pelo menos 10 moradores de rua. Eu disse: é aqui que eu vou pregar. Comecei a pregar para eles, filho. Eu levava comida, levava roupa e pregava. Eu costumo dizer que eu fui consagrado lá. Porque quando eu chegava, eles diziam: o pastor chegou. Era pastor para cá, pastor para lá, e eu pregava para eles. Um dia eu cheguei naquele ambiente e um falou: não precisa pregar para nós. Eu disse: por quê? Porque hoje não precisa pregar. Eu disse: tem comida. Eles: não precisa comida. Eu disse: o que vocês querem? Tinha um camarada deitado no chão. Eles falaram: pastor, hoje a gente quer que o senhor leve esse camarada para tomar um banho. Eu disse: só isso? Eu já dou comida, eu já dou roupa, eu prego a palavra. Só tomar um banho? É muito simples. Eu disse: se levanta. Quando ele se levantou, irmãos, que ele desembrulhou, um sol quente, ele desembrulhou daquele cobertor. A pele dele estava desgrudando do corpo. Quando eu olhei para aquele cenário, eu disse: meu Deus, aonde que eu entrei? Mas já estou aqui. Levei ele para a igreja. Estava tendo ensaio da mocidade, a mocidade ensaiando. Levei ele para o fundo da igreja, onde tinha um banheiro. Arrumei uma roupa nova, uma camisa branca, eu lembro como hoje. Um sabonete, a toalha. Eu disse: pode tomar banho, fica à vontade.
Ele passou cerca de 20 minutos para lá, irmão. Quando ele saiu todo ensanguentado. Da planta dos pés ao alto da cabeça, sangue saindo daquele homem. Ele me agradeceu, foi saindo, irmão. Eu fiquei tão espantado que eu fiquei sentado no púlpito da igreja. E quando ele chegou mais ou menos na porta, o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo: faz um apelo para ele, Daniel. Eu disse: moço, tu quer aceitar Jesus? Ele foi se virando em câmera lenta. Eu percebi que as lágrimas escorriam no rosto dele. Ele disse: eu quero aceitar Jesus. Quando eu fui para pegar o óleo, eu me lembrei que o pastor dizia que eu não podia ungir. Muitos de vocês conhecem o pastor Misael, o profeta. Foi o meu pastor. Ele ligou para mim, eu liguei para ele, ele disse: Daniel, eu vou orar por você. Porque eu disse: pastor, eu liguei para o pastor e disse: pastor, tem um camarada na minha frente, ele está todo ensanguentado, e Deus está falando ao meu coração para me ungir ele. Ele disse: coloca o azeite na tua mão, eu vou orar por você, e Deus vai te dar autoridade para você orar por ele. Irmão, eu peguei esse azeite, passei no corpo daquele homem. Eu sei que doeu. É uma fragrância, perfume, uma espécie de perfume. Eu sei que doeu. Eu ungi ele da planta dos pés ao da cabeça, e ele foi embora. 3 meses depois eu estava na mesma marquise, pregando a palavra do Senhor. Quando de repente chegou um camarada, eu estava pregando para um açougueiro, irmão. Quando eu comecei a pregar para o açougueiro, ele ficou brabo. Ele disse: eu não sou morador de rua. Eu disse: eu não estou dizendo que você é morador de rua. Eu estou dizendo que Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus sara, Jesus limpa, Jesus leva o homem e a mulher para o céu de luz. Ele disse: eu não quero saber da tua pregação. Enquanto eu pregava, chegou o camarada, beijou na minha mão, sentou no chão. Enquanto eu pregava para o açougueiro, ele chorava. Enquanto eu pregava para o açougueiro, ele chorava. Enquanto eu pregava para o açougueiro, ele chorava. Eu não estava entendendo nada. Eu disse: Deus, eu estou pregando para um, outro que chora. Eu estou pregando para um, outro que dá glória. Não estou entendendo nada. De repente ele se levantou. Quando ele se colocou de pé, ele perguntou para mim: pastor, o senhor não está lembrado de mim? Eu disse: eu não estou lembrado de você. Ele começou a puxar a barra da calça. Ele começou a arregaçar a manga da camisa e começou a mostrar a pele dele limpa como uma pele de uma criança. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu sou aquele que a pele estava desgrudando do corpo, mas desde aquele dia que o Senhor orou, Jesus me curou e está fazendo uma obra poderosa na minha vida. Pastor, o que isso significa? O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando sobre as tuas mãos poder, eu estou colocando sobre as tuas mãos autoridade, eu estou colocando sobre a tua cabeça unção. O grandão está na casa e está dizendo: pega esse revestimento para o teu ministério, pega esse revestimento para o teu ministério. Eu vim pregar para jovens aqui. O grandão está na casa e está dizendo: jovens, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: nessa noite o Senhor está te dando pão e está te dando peixe. Naquele dia, irmãos, a jovem disse: Daniel, tu vai ter que lavar o banheiro da igreja. Eu disse: para de acepção de pessoa, minha filha, só porque ele é morador de rua. Ela disse: vai lá e vê. Quando eu entrei naquele banheiro, o ralo estava entupido de tanta pele que saiu do corpo daquele homem. Mas ainda mesmo novo convertido, Jesus decidiu colocar algo sobre a minha vida para que aquele homem fosse curado. Da mesma forma, o Senhor está falando ao meu coração nesta noite. Eu estou colocando o pão e estou colocando o peixe na mão de alguém nessa noite. Tu não vai voltar para casa da mesma forma que você entrou, mas você vai voltar para casa carregando o cesto cheio de pão, cesto cheio de peixe. Aonde você passar, aonde você estiver, Jesus vai te usar de forma poderosa e de extraordinária. Deixa eu ver se alguém pega o poder desta palavra. Diga assim: diga eu
Retorno para minha casa de cesto cheio, no nome de Jesus. Só quem acredita aplauda o nome do Senhor. Antes de vocês assentarem, eu gostaria de perguntar, se tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo, se tem alguém que deseja entregar o coração para Jesus, entregar